11 metros. É só isso que separa a glória do fracasso. A cobrança de pênalti é sem dúvida o momento mais tenso e solitário do futebol. Mas o que acontece ali, de verdade, não é só um teste de habilidade, não. É uma verdadeira guerra psicológica, onde a mente pode ser sua melhor amiga ou sua pior inimiga. Nessa análise, a gente vai desvendar a ciência por trás da pressão do pênalti. Pensa bem na cena. Um estádio inteiro, de repente, em silêncio. Milhões de pessoas de olho numa única pessoa. Aquela caminhada da metade do campo até a marca do pênalti parece que dura uma eternidade. O que será que acontece na cabeça de um atleta de elite nesse exato momento? É isso que a gente vai descobrir hoje. A lenda Eric Cantona resumiu essa batalha mental de um jeito genial. Ele disse: "A verdade é que eu acabei de bater o pênalti." Ou seja, para ele, a batalha já estava ganha na cabeça, muito antes do pé dele sequer encostar na bola. Isso já mostra o quanto o preparo psicológico é fundamental. Então vamos começar justamente por essa parte, a mais difícil, a tal da caminhada solitária. Para a gente entender as estratégias para vencer a pressão, primeiro a gente precisa ter uma ideia do tamanho desse monstro. E olha, os números não mentem. Pensa nos melhores jogadores do mundo, nos craques. Mesmo para eles, a taxa de erro em cobranças de pênalti fica entre 20% e 40%. É um número altíssimo. Isso só prova que, a 11 metros do gol, muitas vezes a técnica acaba perdendo para a mente. Vamos agora para a nossa segunda sessão. Aqui, a gente vai usar dados para quebrar uma crença que todo mundo tem sobre disputa de pênaltis. Se prepara, porque os números podem ser bem surpreendentes. Essa é a pergunta clássica, né? Será que existe mesmo uma vantagem em ser o primeiro a cobrar? O senso comum diz que sim, que a pressão em cima do segundo time é muito maior. Mas será que os dados concordam com isso? E aqui está a grande surpresa. Uma análise gigante, com mais de 250 disputas de pênaltis, mostrou que não faz quase nenhuma diferença. A chance de banhar é de 50,4% para quem bate primeiro e 49,6% para o segundo. Ou seja, aquela velha história de que começar batendo é uma mega vantagem, estatisticamente, é um mito. E então, se a ordem dos batedores não é o fator principal, onde é que está a pressão de verdade? Nessa terceira sessão, a gente vai ver que, embora a ordem não importe tanto, existem outras pressões psicológicas que são muito, muito reais e dá até para medir. Esse gráfico aqui já nos dá uma pista e tanto. Repara só, a chance de fazer o gol vai diminuindo a cada rodada. O aproveitamento, que começa lá perto dos 80%, pode despencar para menos de 70% na quinta cobrança. Isso mostra, sem sombra de dúvida, que conforme a decisão vai chegando, o peso nos ombros dos jogadores aumenta e muito. Para conseguir medir essa pressão, os cientistas criaram duas métricas. A primeira é o stake, que a gente pode traduzir como o que está em jogo. Pensa nisso como o tamanho da aposta, sabe? Um pênalti que pode valer o título do campeonato tem um stake gigantesco comparado com o primeiro pênalti da disputa. A segunda métrica é a pressão propriamente dita. Ela mede o risco de derrota imediata. Se errar aquele pênalti significa que seu time perde o jogo naquele exato momento, a pressão está no nível máximo. É o famoso tudo ou nada. E o impacto disso no desempenho é brutal. Olha só que interessante. Quando um jogador bate para aumentar a vantagem do time, o aproveitamento sobe para incríveis 83,6%. Mas, quando a cobrança é para sobreviver na disputa ou para empatar, a taxa de sucesso despenca para 70%. A conclusão é bem clara: jogar com a confiança de estar na frente faz toda a diferença do mundo. Ok, agora que a gente já entendeu bem o problema, vamos focar na solução. Essa seção aqui apresenta estratégias mentais que foram testadas cientificamente e que os jogadores podem usar para lutar contra essa pressão. E a solução pode estar em algo até que bem simples. Para onde a gente direciona o nosso foco? Existe o foco interno, que é quando a gente pensa demais na própria técnica, sabe? Tipo, preciso bater na bola com essa parte exata do pé. E existe o foco externo, que é simplesmente escolher o alvo e pensar a bola vai entrar ali. Qual dos dois será que funciona melhor, hein? A segunda ferramenta é ainda mais surpreendente: dar ao jogador um pouco de controle. Podem ser coisas bem simples, como, por exemplo, deixar ele escolher a ordem dos alvos durante o treino. Essa pequena sensação de autonomia, de estar no comando da situação, tem um poder imenso na confiança do atleta. Agora sim, vamos para a parte final. Aqui, a gente vai ver os resultados impressionantes que apareceram quando essas ferramentas mentais foram colocadas à prova num ambiente controlado, de laboratório.
E os resultados são de cair o queixo. Dá uma olhada nessa tabela. Os jogadores que pensaram demais na técnica, o tal do foco interno, se saíram tão mal quanto aqueles que não receberam instrução nenhuma. Já quem usou o foco externo, no alvo, foi bem melhor. Mas o grupo campeão, com a maior precisão de todas, foi que combinou o foco no alvo com essa pequena chance de escolha. E o benefício vai muito além da precisão do chute. Essa estratégia mental aumentou drasticamente o que os psicólogos chamam de autoeficácia. Traduzindo, isso quer dizer que a confiança do jogador na sua própria capacidade disparou. E como a gente já viu, confiança é a arma secreta contra a pressão. Então, vamos resumir tudo o que a gente viu. O problema, a pressão e o que está em jogo podem, sim, prejudicar o desempenho. A solução? Usar um foco externo, ou seja, se concentrar no alvo e não no próprio corpo. E o amplificador, o que potencializa tudo isso? Adicionar um elemento de escolha, de autonomia, que aumenta não só a performance, mas também a confiança. E isso tudo nos deixa com uma pergunta poderosa, que vale não só para o futebol, mas para a vida. Em momentos de alta tensão, o que realmente comanda o resultado? É a pressão que vem de fora ou é a direção do nosso foco? A ciência mostra que, mesmo sem poder controlar a pressão, a gente tem o poder de controlar nosso foco. E isso pode mudar tudo. E aí, o que acharam dessa análise? Deixem um comentário aqui embaixo, curtam se aprenderam algo novo e, claro, se inscrevam para mais conteúdos que desvendam a ciência por trás do nosso dia a dia.